Olá pessoal, hoje vamos dar início a mais um curso gratuito, um curso de extensão livre através aqui do portal do YouTube. Eu sou o professor Gladson Nogueira e junto com a Uniter estaremos disponibilizando esse curso para vocês grátis, para que vocês estejam atualizando, fazendo uma revisão. O tema desse curso será Sociologia Geral, exatamente. Vamos abordar vários temas dentro da sociologia, sobre educação, professores, os principais sociólogos, e será muito legal. Eu gostaria que todos participem e que deixem um joinha aí, deixem o seu like. Obrigado e vamos começar aí agora. Pessoal, boa tarde. Vamos aí começar mais um curso livre falando sobre uma introdução geral sobre a sociologia. Vamos estar abordando temas aí sobre o homem. Vamos falar também sobre o que é sociologia e também vamos falar sobre a Revolução Francesa. Vamos falar a relação entre o indivíduo e a sociedade. Vamos abordar também sobre a cultura, sobre o etnocentrismo. Além disso, também estaremos falando sobre o relativismo cultural e alguns outros temas. Para Aristóteles, o homem é um animal social. O homem é um animal social, segundo Aristóteles. Ele dizia que a união entre os homens é natural, porque o homem é um ser naturalmente carente que necessita de coisas e de outras pessoas para alcançar a sua plenitude. Esse aí é o pensamento do filósofo. Vamos também abordar e repensar o que é a sociologia de uma forma mais ampla. A sociologia é a ciência que explica a vida na sociedade, as relações entre o indivíduo e a sociedade, bem como as relações entre a sociedade e o Estado. Nasceu de uma mudança radical da sociedade. É fruto de suas revoluções, principalmente a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. No período da Idade Média, o que permeava o pensamento do homem era a dicotomia, o teocentrismo versus a antropologia, ou seja, o Deus ou o homem. Quem é o centro do universo? No século XVIII, ficou marcado consideráveis transformações na relação do indivíduo entre o Estado, fazendo o homem analisar a sociedade por um outro prisma, um novo objeto de estudo. Essa situação foi gerada pelas revoluções industriais e a francesa. A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na Inglaterra, com a mecanização do sistema de produção, da mão de obra da indústria era formada, por exemplo, por camponeses, ou seja, homens e mulheres que deixavam o meio rural para trabalhar na cidade, no meio urbano. Essa migração do meio rural para o meio urbano gerou uma profunda mudança na relação da sociedade. Durante a Revolução Francesa, surgiram filósofos chamados de iluministas, que objetivavam transformar a sociedade, como também demonstrar a irracionalidade e as injustiças de algumas instituições, pregando a liberdade e a igualdade dos indivíduos nesse cenário que levava à constituição de um estudo científico da sociedade. Daí a Revolução Francesa instituiu um movimento chamado Física Social, criado pelo positivista Auguste Comte, considerado também como o pai da sociologia. Assim como Comte, Émile Durkheim tornou-se um grande teórico desta nova ciência, da sociologia. Um grande esforço dos positivistas foi feito para emancipar a sociologia e entendê-la como uma disciplina científica. Foi dentro desse contexto que surgiu a sociologia, ciência que, mesmo antes de ser considerada como tal, estimulou a reflexão da sociedade moderna, colocando como objeto de estudo a própria sociedade, tendo como principais articuladores Auguste Comte e Émile Durkheim.
vamos abordar um pouquinho sobre relações entre indivíduo e sociedade agora. O homem, ele nasce livre, a sociedade em que ele vive é que o transforma. Isso aí era o pensamento do Rousseau. Para Rousseau, o homem nascia simples, puro, e a sociedade acabava corrompendo esse cidadão. A sociedade e a convivência permanente entre os seres humanos, dela resultam não só os modos de organizar as relações humanas, como também os modos de pensar, agir, viver, sentir, vestir-se e assim sucessivamente. Os indivíduos, conforme suas vivências, são integrantes e constituintes da sociedade, modelando-se e remodelando-se ao relacionamento de uns com os outros, pois essa interação dinâmica e mútua entre os indivíduos não é a mesma entre todas as sociedades. Cada sociedade, em cada momento histórico, tem modos e ritmos próprios que determinam formas também particulares de configuração e inter-relação. Um fator expressivo que leva uma sociedade a ter suas características peculiares é a cultura nela inserida. Cultura nela inserida. Um fator expressivo que leva a sociedade a ter umas características peculiares é a cultura nela inserida. Eu tive que repetir aqui por causa... A sociedade brasileira é multifacetária em virtude do histórico da nossa colonização. Tivemos influência de 3 tipos de povos diferentes dos continentes: o povo branco, o europeu, o negro, o africano e os índios, os povos indígenas que aqui viviam. Com o passar do tempo, outros povos migraram para o nosso país, contribuindo para o enriquecimento da nossa cultura tão diversificada. A cultura, no que tange aos valores e visões de mundo, é fundamental para nossa constituição enquanto indivíduos, pois limitar-se à sua própria cultura, desconhecendo-se ou depreciando as demais culturas existentes de povos ou grupos dos quais não fazemos parte, pode nos levar a uma visão estreita das dimensões da vida humana. O etnocentrismo é uma visão que toma a cultura do outro, alheia ao observador, como algo menor, sem valor, errado, primitivo. A visão etnocêntrica desconsidera a lógica de funcionamento de outras culturas, a herança cultural que recebemos de nossos países antepassados, escola e do meio em que vivemos, contribui para a nossa compreensão de mundo, pois nos condiciona ao mesmo tempo em que nos educa. O etnocentrismo é uma avaliação pautada em juízo de valor daquilo que é considerado diferente. Por exemplo, enquanto alguns animais, como escorpiões e cães, não fazem parte de uma cultura alimentar do brasileiro, em alguns países asiáticos, esses animais são preparados como os alimentos, sendo vendidos na rua da mesma forma como estamos habituais aqui a comer pastel ou pipocas. Assim, o que aqui é exótico lá não necessariamente é. Outro exemplo, para além da comida exótica, é as formas de se vestir, que são vistas com estranheza. Da mesma forma, o estrangeiro, ao chegar no Brasil, vindo de um país qualquer com muita formalidade e impessoalidade no trato, pode, ao ser recepcionado, ele deve estranhar a cordialidade e a simpatia com que possivelmente será tratado, mesmo sem ser conhecido. Por outro lado, quando se aceita ou compreende as diversidades culturais e determinados grupos sociais, ficamos de frente a frente ao relativismo cultural, que é uma visão de que os sistemas morais ou éticos, que variam de cultura para cultura, são todos igualmente validados e com valor mútuo, em que nenhuma cultura é realmente melhor do que a outra. Isto é, baseia-se na ideia de que
Não existe um padrão definitivo do bem ou do mal. Portanto, qualquer opinião sobre a moralidade ou ética de uma sociedade está subordinada à perspectiva cultural de cada pessoa. Em última análise, isso significa que nenhum sistema ético ou moral pode ser considerado ou melhor ou pior do que nenhum, da sua posição moral ou ética particular. Isso é muito relativo. Quanto à visão do indivíduo frente à cultura diferente, temos o etnocentrismo. O etnocentrismo é uma visão que o outro não aceita ou desconsidera as outras culturas. E o relativismo cultural. O relativismo cultural é a ideia de aceitar e compreender todas as diferenças de culturas possíveis existentes, sem preconceito. Agora vamos para um outro tópico, um tópico de comunidade, cidadania e minorias. O que é uma comunidade? Comunidade é quando surge aquele sentimento de solidariedade entre os seus membros. Por exemplo, uma vila ou um bairro. Ali dá a sensação de ser todos daquela comunidade. Cidadania. Cidadania, para ser um cidadão, basta viver em sociedade. Isso é muito relativo. O conceito de cidadão não é só aquele meramente de você exercer o voto, o seu sufrágio, o direito de votar e escolher um representante. Ele também pode ser mais amplo. Participar na sociedade, uma vida ativa na sociedade, ajudar o próximo, ajudar a própria cidade, plantar, você fazer ajudar nas políticas ali que ajudam o meio ambiente. Ser um cidadão ativo, que participa ativamente da sua comunidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre as minorias. O processo de globalização tem influenciado no surgimento de grupos que identificam-se como minorias. A globalização, essa expansão do capital, do capitalismo, ela traz tanto o aumento da tecnologia, como também separa algumas minorias. A proximidade física entre as pessoas que a vida em comunidade proporciona, que permite vínculos mais significativos entre elas, portanto, um sentimento de solidariedade é importante. Assim, os limites territoriais são um dos fatores importantes levados em conta pelo sociólogo ao descrever e analisar uma comunidade. Eles examinam também os vários grupos que se formam dentro de uma comunidade. As comunidades se estabelecem pela associação entre seus membros. Portanto, quando descrevemos comunidade humana, estamos falando num tipo de sociedade. Para identificar, descrever e analisar uma comunidade, é preciso estar diante de grupos sociais unidos por laços efetivos, aproximadamente física, entre as pessoas que a vida em pequenas comunidades proporciona. Permite vínculos mais efetivos entre elas e, portanto, um maior sentimento de solidariedade. Ainda sobre a comunidade, características da comunidade. A comunidade ela é nítida, tem nitidez, que é o limite territorial claro da comunidade, ou seja, onde ela começa e onde ela acaba. E também tem a pequenez. A pequenez, a comunidade em si, a unidade de observação pessoal, ou então, sendo um pouco maior, porém homogênea, proporciona uma unidade de observação pessoal. Também tem uma característica da comunidade que é a homogeneidade. As atividades e o estado de espírito são muito semelhantes para todas as pessoas que ele vive naquele contexto. Além disso, tem uma outra característica que é a autossuficiência. A autossuficiência é a característica que proporciona a todas as pessoas, ou a maioria delas, das atividades que atendem à necessidade de seus membros. Então, são toda ali, aquela comunidade ela tem uma forma de economia própria, uma característica semelhante a uma das outras pessoas.
Além dessas comunidades, dessas características, também existem as comunidades virtuais, que são bem crescentes, são temas recentes. Nas grandes cidades e em todo o mundo, assiste agora, assim, hoje, a formação de microgrupos de tribos urbanas como os punks ou surfistas de antigamente, como os rappers e como aquelas gangues periféricas. Hoje existem os grupos virtuais, grupo de WhatsApp, Facebook, então vários grupos cada vez mais se expandindo, os novos aplicativos super modernos. Agora está tendo as aulas nas comunidades estudantis acadêmicas, comunidades virtuais acadêmicas, como o Google Meet, por exemplo, aí o Meet, e mais esses outros portais aí novos. As comunidades virtuais, elas são vistas como tribos eletrônicas que se formam no coração do ciberespaço. São expoentes da era da tecnologia que está promovendo o casamento entre a informática e as novas formas de sociabilização das pessoas. A cybercultura é um fenômeno novo, é recente, que continua em expansão e, como tal, sem regras muito claras que são incluídas agora nesse contexto, mas que ainda precisam ser aprendidas e ainda melhoradas para a convivência na sociedade. A mobilidade geográfica e ocupacional de hoje geralmente retira as pessoas do lugar e da classe social a que pertencem ou da cultura em que nascem, em que estiveram presentes em seus pais, irmãos e outros familiares. Dessa forma, a mobilidade geográfica atua no sentido de desagregar a unidade familiar, ocorrendo assim o desaparecimento das formas tradicionais e de um modo de vida comunitário que obriga as pessoas a criar novas formas de relacionamento e novas associações, um outro tipo de organização pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre o tipo de sociedade. Existe a sociedade comunitária, que é um tipo pequeno com divisão simples do trabalho. As relações sociais são duradouras. Os contatos sociais predominantes são primários, que compartilham as experiências individuais. O comportamento é largamente regulado pelos costumes. Há pouca necessidade de lei formal nesse tipo de sociedade. Agora eu vou falar outra sociedade, que é a sociedade societária. A societária ela é acentuada na divisão do trabalho, exige proliferação de papéis, tem uma estrutura complexa, existe divergência de crenças, costumes e valores, frouxamente articulada e tem dificuldade de consenso. Essa é a sociedade societária. Além disso, a sociedade societária existe também elas em grandes metrópoles contemporâneas, são caracterizadas pela acentuada divisão do trabalho e pela proliferação de papéis sociais, que é o que eu já tinha dito antes. Agora eu vou falar de um outro tópico, que é sobre a cultura do individualismo. A sociologia contemporânea atualizou certos conceitos de comunidade e de sociedade, de acordo com as novas relações sociais que vêm se estabelecendo entre os indivíduos. Um novo tipo de vida que se baseia em relações sociais acentuadamente indiretas são os chamados singles, pessoas que preferem viver sozinhas. A cultura do individualismo. No Brasil, há quase 4 milhões de pessoas que vivem sozinhas em seus domicílios. As explicações são razões demográficas, econômicas ou particulares. As pessoas se casam menos e com mais idade. O número de solteiros é cada vez maior. O grupo de descasados também aumenta, cerca de 150 mil pessoas que divorciam anualmente no Brasil. Os casais tendem a ter menos filhos do que antigamente. Antigamente, os nossos avós tinham de 10 a 11 filhos, ou 15, 20. Hoje, os casais aqui na minha cidade, a média de 3, no máximo 3, de 1 a 3 no máximo. Inclusive eu tenho 3 filhos. Então, assim, hoje é bem menor a quantidade do que antes. Há também um aumento de expectativa de vida do brasileiro.
que eu acho bem difícil. Os dados falam isso, mas eu particularmente desacredito um pouco. Essa tendência é mundial, segundo informações. Vamos falar um pouco dos desafios e das mudanças da comunidade. Como será a sociedade no futuro? Qual será a base do consenso e da estabilidade da sociedade pós-industrial e urbana? Será necessário, para resolver nossos problemas econômicos e sociais, retomar os valores tradicionais e modos mais antigos de organização? Pensem nisso. Serão as formas sociais alternativas, como os dos simples, viver sozinhos? São várias questões que devemos pensar nas comunidades futuras. Agora vamos abordar um pouco sobre a cidadania. A sociedade contemporânea tem algumas características que atuam no sentido de desagregar valores cultivados, não só nas antigas comunidades solidariamente familiar, mas também na própria sociedade societária até os meados do século XX. As ciências sociais compreendem a cidadania a partir de dois pilares principais. De um lado, ela é entendida como a participação dos cidadãos na vida social e política. De outro lado, a cidadania expressa por meio de exercício de seus direitos, ou melhor, do direito do cidadão de ter direitos. Tanto na participação quanto no exercício de direitos não são possíveis sem uma contrapartida. Os deveres é o caso do voto, que pode ser compreendido tanto como um direito político como também um dever de participar na escolha do seu governante e assim exercer a cidadania. Os direitos civis relativos ao homem enquanto indivíduo reconhecem a sua autonomia frente ao Estado e os demais membros da sociedade. Os direitos políticos dizem respeito à participação do cidadão no processo político decisório do Estado. Os direitos sociais tomam as pessoas como seres sociais que, portanto, necessitam de garantias materiais mínimas, como saúde, educação, emprego, aposentadoria e segurança. Isso aí é reforçando aquele tópico da cidadania que eu falei anteriormente, porque eu falei, mas não expliquei assim mais aprofundado. Também eu quero aprofundar um pouco sobre as minorias. O processo de globalização em promovendo em todo o mundo a massificação. Então, a globalização ela promove a massificação, a homogeneização e padronizou também algumas culturas ao retratar um mundo de diversos grupos sociais minoritários. As minorias étnicas, religiosas, sexuais, políticas, regionais, que buscam seu espaço social e geográfico, sua identidade social e cultural. Reivindicam direitos e contestam normas sociais por se sentirem excluídos. Os grupos minoritários, políticos, étnicos, raciais e sexuais que vêm dando um novo sentido à noção de cidadania. Isso aí é fortalecendo aquela parte das minorias que foi falado anteriormente também. Agora vamos falar um pouco sobre os agrupamentos sociais. A própria natureza humana exige que os homens se agrupem. A vida em sociedade é a condição necessária à sobrevivência da espécie da humanidade. Vamos analisar inicialmente os grupos sociais. Aqueles que, devido aos contatos sociais mais duradouros, resultam em formas mais estáveis de integração social. Nos grupos sociais existem normas, hábitos e costumes próprios, divisões de funções e posições sociais bem definidas, como, por exemplo, temos a família, a escola, a igreja, o clube e o Estado. O grupo social é a reunião de duas ou mais pessoas associadas pela integração e por isso capazes de ação conjunta visando atingir um objetivo comum. O indivíduo, ao longo de sua vida, participa de vários grupos sociais. Os principais são o grupo familiar, a sua própria família, o grupo vicinal, que são a vizinhança, o grupo educativo, que é a escola, o grupo religioso, que é a igreja, o grupo de lazer, clube, associação, o grupo profissional, empresas, e o grupo político, Estado, partidos políticos e etc. As principais características de um grupo social
são a pluralidade de indivíduos, há sempre mais de um indivíduo no grupo social, grupo da ideia, né, de algo coletivo. Outra característica é a interação social do grupo. Os indivíduos do grupo comunicam-se uns com os outros. Outra característica, objetividade e exterioridade. Os grupos sociais são superiores e exteriores ao indivíduo. Isto é, quando uma pessoa entra no grupo, ele já existe. Quando sai, ele continua a existir. Outra característica é a continuidade. As interações passageiras não chegam a somar grupos sociais organizados. Para isso, é necessário que elas tenham uma certa duração, como, por exemplo, temos a família, a escola, a igreja, etc. Há, porém, grupo de duração efêmera, que aparecem e desaparecem com a facilidade, como, exemplo, o mutirão. Então, essa é a característica da continuidade ou desse grupo denominado efêmera, né? Pouca duração. Parece que desaparece com facilidade. Igual mutirão de construção de uma residência, mutirão de um evento. A outra característica é o conteúdo intencional do objetivo comum. Os membros de um grupo unem-se em torno de certos princípios ou valores para atingir um objetivo de todo o grupo. A importância dos valores podem ser percebidas pelo fato de que o grupo geralmente se divide quando ocorre um conflito de valores. Um partido político, por exemplo, pode dividir-se em uma parte dos seus membros passa a discordar de seus princípios básicos. Outra característica, consciência grupal ou sentimento. São as maneiras de pensar, sentir e agir próprias do grupo. Existe um pensamento mais ou menos forte de compartilhar uma série de ideias de pensamentos, de modos de agir. Um exemplo disso é o torcedor que, quando fala da vitória de seu time, diz: "Nós ganhamos". Organização. O grupo ele também tem essa característica de organização. Todo grupo, para funcionar bem, precisa de uma ordem interna. Tomando como base a classificação dos contatos primários e secundários. Outra característica são a característica dos grupos primários. O grupo primário são aqueles em que predominam os contatos primários, isto é, os contatos mais pessoais, diretos, como família e os vizinhos. Também existem os grupos secundários, que são os grupos sociais mais complexos, como a igreja e o Estado, e que predominam os contatos secundários, os contatos sociais. Neste caso, realizam-se de maneira pessoal e direta, mas sem intimidade, ou de maneira indireta através de cartas e telegramas. Outra característica são os grupos intermediários. São aqueles em que se alternam e se complementam as duas formas de contatos sociais, primários e secundários. Outras formas de agrupamentos sociais. Isso é um subtópico do tópico grupos sociais. Existem, além de grupos sociais organizados, formas diferentes de agrupamentos sociais, chamados em sociologia de agregados sociais. Agregado social é uma reunião de pessoas frouxamente aglomeradas. No entanto, mantém entre si um mínimo de comunicação e de relações sociais. O agregado social não é organizado e as pessoas que dele participam são relativamente anônimas. Podemos destacar como agregados sociais a multidão, o público e a massa. Então esses três termos aí que foi falado, os três nomes, eles são bem conhecidos aí nas redes sociais e nas televisões, né? Eles são denominados agregado social, que são a multidão, o público e a massa. Vamos falar um pouco sobre cada um deles separadamente.
Multidão. Multidão é um grupo de pessoas observando um incêndio ou fugindo de um edifício em chamas. Isso aí é um exemplo típico de multidão. Por exemplo, se tiver um incêndio, aquele tantão de gente olhando sem algum objetivo comum, ali é uma multidão de gente olhando o incêndio, que se junta para fazer alguma determinada coisa ali momentaneamente, sem finalidade específica. As principais características da multidão são as seguintes: não tem organização, são anônimos, não existe objetivo comuns, existe uma grande diferenciação e proximidade físicas, não tem muita assim, aproximação. A multidão pode assumir uma forma pacífica ou também a multidão pode se tornar tumultuosa. Agora eu vou falar um pouco da característica do público. O público é o agrupamento de pessoas que seguem os mesmos estímulos. É espontâneo, não se baseia em contato físico, mas na comunicação recebida através de diversos meios de comunicação. Os indivíduos que assistem a um jogo, por exemplo, é um exemplo típico de um público. Todos os indivíduos que compõem ali o público recebem o mesmo estímulo, a mesma sensação. Eles querem ver o jogo. Então é como se fosse uma peça de teatro. Não se trata de uma multidão porque a integração dos indivíduos que formam o público é mais ou menos intencional. Não é por acaso que eles são formados, são intencionalmente. Cria um jogo e ali se cria um público. É ocasional. Agora eu vou falar um pouco sobre a massa. A massa é muito importante a gente conhecer a massa. As pessoas que assistem ao mesmo programa de televisão, veem o mesmo anúncio num cartaz ou leem em casa o mesmo jornal, constitui a massa. A massa é, portanto, formada por indivíduos que recebem de maneira mais ou menos passiva opiniões formadas, que são veiculadas pelos meios de comunicação de massa. Consiste em um agrupamento relativamente grande de pessoas separadas e desconhecidas uma das outras, não obedecendo às normas como todo agregado social. Sua formação é espontânea. Numa sociedade de massa, o tipo de comunicação que predomina é aquele transmitido pelos veículos de comunicação de massa. Mecanismo de sustentação dos grupos sociais. Agora nós vamos abordar outro tema. Vamos falar sobre os mecanismos de sustentação dos grupos sociais. Toda sociedade tem uma série de forças que mantêm os grupos sociais. As principais são a liderança, as normas e as sanções sociais, os valores sociais e os símbolos sociais. Liderança. A liderança é a ação exercida por um líder, que é aquele que corrige o grupo e consegue transmitir ideias e valores. Há dois tipos de lideranças: a liderança institucional e a liderança pessoal. A liderança institucional, o pai de família e o diretor de uma escola são tipos de líderes institucionais. O seu poder de mando vem de seu cargo e de sua posição no grupo. A liderança pessoal não. Podem ser lembrados, neste caso, Antônio Conselheiro, Padre Cícero, que são esse tipo de liderança pessoal. Normas e sensações sociais, outro tópico. Vamos falar agora sobre as normas e sensações sociais. Toda sociedade, todo grupo social tem uma série de regras de conduta que orientam e controlam o comportamento das pessoas. Essas regras de ação são chamadas normas sociais, em que a função do que está socialmente estabelecido, essas normas indicam o que é permitindo, como tal pode ser seguido, e o que é proibido e não pode ser feito. A sanção social é aprovativa quando vem sob forma de aceitação, aplausos, honra e promoções. A sanção reprovativa,
corresponde a uma punição imposta ao indivíduo que desobedece a alguma norma social. Vamos falar sobre valores sociais. A sociedade estipula o que é bom e o que é ruim, o que é bonito e o que é feio, o que é certo e o que é errado. Assim, na vida em sociedade, as ideias, as opiniões, os fatos, os objetivos não são avaliados isoladamente, mas dentro de um contexto social que lhes atribui um significado, um valor e uma qualidade determinada. O valor social varia no espaço e no tempo, em função de cada época. Cada geração, cada sociedade, até pouco tempo atrás, por exemplo, o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos eram considerados tarefas exclusivamente femininas. Atualmente isso muda. Não mais acontece isso dentro de uma família, pelo menos nas grandes cidades. Um pai dando mamadeira a seu filho é olhado com simpatia e aprovação pela sociedade. Então, isso são exemplos de valores sociais. Eles podem ser mudados ou podem mudar de cultura para cultura. Agora a gente vai falar um pouco sobre símbolos. Quando na igreja os cristãos tomam uma atitude de respeito e reverência para com a cruz, demonstram que a cruz, seja ela feita de madeira, metal ou pedra, simboliza para eles sua fé. O símbolo é algo cujo significado é atribuído pelas pessoas que o utilizam em nossa sociedade. Por exemplo, a aliança é o objeto que simboliza a união e a fidelidade de um casal em um casamento. Então, a importância dos símbolos é muito importante, ela existe e está presente no nosso dia a dia. A linguagem é um conjunto de símbolos. As palavras menino, boy, garçom e bambino significam todas crianças do sexo masculino, respectivamente em português, inglês, francês e italiano. A linguagem é a mais importante forma de expressão simbólica. Sem a linguagem não haveria organização social humana, em nenhuma de suas manifestações, política, econômica, religiosa, militar e etc. Não poderia existir uma norma de comportamento, nenhuma espécie de lei, nenhuma criação literária ou cientista sem a linguagem, sem esse conjunto de símbolos. Então o símbolo ele é muito importante. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema de status e papéis na sociedade. Numa empresa, por exemplo, o patrão possui direitos, deveres e privilégios diferentes dos empregados. Numa escola, o professor possui direitos e deveres diferentes do aluno. Todo indivíduo ocupa na sociedade em que vive posições sociais que lhe dão maior ou menor ganho, prestígio social e poder. A posição ocupada pelo indivíduo no grupo social denominada de status social, o status social implica direitos, deveres, prestígio e até privilégio, conforme o valor social conferido a cada posição. O status atribuído é o que não é escolhido voluntariamente pelo indivíduo e não depende de suas ações ou qualidade. O status adquirido é obtido em função das qualidades pessoais do indivíduo e sua capacidade e habilidades. Em nossa sociedade, o indivíduo geralmente lutam por mais status, mais elevados do que os que já têm. Isso explica a inexistência com que se procura o melhor lugar ao sol. Quanto mais escassas as vagas no status a que se aspira, mais intenso o conflito entre os candidatos a esse status. Então o status é isso aí. Hoje em dia a gente tem status até no WhatsApp, né, galera? Então é bem complexo. O status, de uma forma mais ampla, é isso aí. Vamos falar agora sobre o papel social das pessoas. Por exemplo, o professor dando aula e exigindo dos alunos o respeito devido estar cumprindo os deveres e usufruindo dos direitos ligados ao seu status social, ou seja, está cumprindo seu papel social. Papéis sociais, portanto, são o comportamento que o grupo social espera de qualquer pessoa que ocupe determinado status social, correspondendo mais precisamente às tarefas, às obrigações inerentes ao status. Status e papel são coisas inseparáveis e só distinguimos para fins de estudo.
Todas as pessoas sabem o que esperar ou exigir do indivíduo de acordo com o status ocupado no grupo ou na sociedade. Na sociedade sempre encontra meios para punir os indivíduos que não cumprem seu papel. Então é isso aí, galera. A sociedade, ela sempre vai encontrar meios para punir indivíduos que não cumprem seu papel social, que é aquele status que ele exerce ali dentro daquela sociedade. Vamos falar agora sobre a estrutura e a organização social. Estrutura social é o conjunto ordenado de partes encadeadas que formam um todo. Dito de outro jeito assim diferente, a estrutura social é a totalidade dos status existentes num determinado grupo social ou na sociedade. Cada um dos participantes de uma estrutura desempenha o papel correspondente à posição social ocupada. O conjunto de todas as ações que são realizadas quando os membros de um grupo desempenham seus papéis sociais compõe a organização social. Esta corresponde, portanto, ao funcionamento do organismo social. Assim, quanto à estrutura social da ideia de algo estático, que simplesmente existe, a organização social da ideia de uma coisa dinâmica, que acontece. A estrutura social se refere a um grupo de partes, reunião de indivíduos, por exemplo, enquanto a organização social se refere às relações que estabelecem entre essas partes. Vamos abordar agora um tópico que é o processo de produção. Quando vamos a um supermercado e compramos gêneros alimentícios, bebidas, calçados, material de limpeza, estamos comprando bens. Da mesma forma, quando pagamos a passagem de um ônibus ou consulta médica, estamos pagando um serviço. Portanto, bens são todas as coisas palpáveis, concretas e que são produzidas para satisfazer as necessidades do homem. Já uma consulta médica, uma aula, a entrega de um jornal são exemplos de serviços. Podemos dizer então que o homem, com seu trabalho, pode produzir bens e serviços. Ao viverem em sociedade, as pessoas participam diretamente da produção, da distribuição e do consumo de bens e serviços, ou seja, participam da vida econômica da sociedade. Assim, o conjunto de indivíduos que participa da vida econômica de uma nação e o conjunto de indivíduos que participa da produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Tomemos, por exemplo, o processo produtivo que ocorre em uma indústria de móveis. A árvore, matéria bruta, é derrubada. A história de madeira, a matéria-prima, vem para a indústria de móveis. Aí chegando, sofrem todo o processo, transformados pelas máquinas e equipamentos e do trabalho dos operários, resultando nesse processo um novo bem de consumo. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e que será colocada para venda. Agora vamos ler um subtópico aqui dentro da produção, que é a própria produção. Produção é a transformação da natureza, no qual resultam bens que vão satisfazer a necessidade do homem. Portanto, produzir é dar uma nova combinação nos elementos da natureza. Como vemos, um dos elementos que intervém no processo de produção é o trabalho. O trabalho é a atividade realizada pela pessoa que utiliza dos instrumentos de produção. Transforma a matéria-prima, que vira um tecido, um sapato, uma roupa e assim sucessivamente. E o que é o trabalho? O trabalho é toda atividade desenvolvida pelo homem, seja ela física ou mental, da qual resultam bens e serviços. Isso significa que trabalho tanto na atividade do operário de uma indústria como do desenhista que projeta os bens a serem produzidos por essa indústria. Assim, tanto a atividade manual como a atividade intelectual são trabalho, desde que tenham como resultado a obtenção de bens e serviços. O trabalho pode ser classificado quanto à sua execução, conforme o grau e a capacidade exigida das pessoas que exercem. Assim, temos um trabalho qualificado, um trabalho não qualificado. O trabalho qualificado ele pode ser realizado sem certo grau de aprendizagem, e o trabalho não qualificado pode ser realizado praticamente sem aprendizagem alguma.
Vamos continuar falando agora sobre a matéria-prima. Os objetos que, no processo de produção, são transformados para construírem o bem final são chamados de matéria-prima. Os recursos naturais, os homens, visando obter os bens e serviços que necessitam, utilizam-se de recursos como o chão, o solo, para a agricultura e a pecuária, o subsolo, para a mineração e os rios, para a navegação e produção de energia elétrica. Assim, os recursos naturais são elementos da natureza, acessíveis e que podem ser incorporados à atividade econômica do homem. Agora vamos continuar com o tópico instrumentos de produção. Todas as coisas que direta ou indiretamente nos permitem transformar a matéria-prima num bem final são chamados de produção. Os instrumentos de produção que nos permitem transformar diretamente a matéria-prima são as ferramentas de trabalho, o equipamento e as máquinas. Os instrumentos de produção que atuam de forma indiretamente, não menos necessário, são o local de trabalho, a iluminação e assim sucessivamente. Assim, o instrumento de produção é todo bem utilizado pelo homem na produção de outros bens e serviços. O homem recorre aos instrumentos da produção na sua atividade produtiva, pois dessa forma obtém maior eficiência no seu trabalho. E os meios de produção? Sem matéria-prima, sem instrumentos de produção, não se pode produzir nada. E eles são os meios materiais para realizar qualquer tipo de trabalho. Por isso chamamos eles de meio de produção. Portanto, são os meios de produção todos os objetos materiais que intervêm no processo produtivo. Ao conjunto dos meios de produção mais o trabalho humano, damos o nome de forças produtivas. Então, o que é uma força produtiva? É o conjunto de meios de produção mais a soma do trabalho humano. Força produtiva é a soma, meio de produção mais a força do homem. Assim, o conceito de modo de produção resume claramente o fato das relações de produção serem o centro organizador de todos os aspectos da sociedade. Agora vamos continuar falando do modo de produção primitiva. Inicialmente, os homens viviam em tribos nômades e dependiam exclusivamente de todos os recursos da região em que a tribo se encontrava. Sobreviviam graças à coleta e ao extrativismo, caçavam animais para se alimentar e para usar peles como roupas, pescavam e acolhiam frutos silvestres. A comunidade primitiva foi a primeira forma de organização humana. Ela existiu em diversas partes da Terra há dezenas e milhares de anos. Ainda hoje, na África, na Austrália, na Nova Zelândia e na Amazônia, encontramos tribos com esse tipo de organização. Alimentam-se de frutos, caça e da pesca, e não praticam a agricultura nem o pastoreio. Agora continuaremos com o modo de produção escravista. O modo de produção escravista é um modo de produção que predominou na antiguidade, mas que também existiu no Brasil durante a colônia e o Império. Na sociedade escravista, os meios de produção, terras e instrumentos de produção e os escravos eram propriedades do senhor feudal. O escravo era considerado um instrumento, um objeto, assim como um animal ou ferramenta. Assim, no modo de produção escravista, as relações de produção eram relações de domínio e de sujeição, senhores versus escravos. Um pequeno número de senhores explorava a massa de escravos, que não tinham nenhum direito. Neste modo de produção já existia o Estado, pois alguns homens começaram a dominar os outros. O Estado surgiu para garantir o interesse dos senhores. Fundamentos econômicos da sociedade. Modo de produção asiático. O modo de produção asiático predominou no Egito Antigo, na China, na Índia, entre os astecas do México e os incas do Peru, e também na África do século passado. Modo de produção feudal. Vamos falar um pouco sobre o modo de produção feudal. A sociedade feudal
era estruturada basicamente em senhores versus servos. As relações de produção no feudalismo, relações servis, baseavam-se na propriedade do senhor sobre as terras e um grande poder sobre o servo. Os servos não eram como escravos. Eles cultivavam um pedaço de terra cedido pelo senhor, sendo obrigados a pagar a ele impostos, rendas e ainda trabalhar as terras que o senhor conservava para si. O servo tinha usufruto da terra, ou seja, uma grande parte do que a terra produzia era para ele. Assim, trabalhava uma parte do tempo para si e a outra parte para o senhor. Continuando com o modo de produção capitalista. Outro tópico. A desagregação do feudalismo e as origens do capitalismo tiveram como principais causas o crescimento da população na Europa e o desenvolvimento das técnicas agrícolas de produção e o renascimento comercial e urbano. A burguesia possuía as fábricas, os meios de transporte, as terras, os bancos e etc. O trabalhador não era obrigado a ficar sempre na mesma terra ou na mesma fábrica. Ele era livre para se empregar na propriedade do capitalista, que o aceitaria para trabalhar. Como os trabalhadores não são proprietários dos meios de produção, são obrigados a trabalhar para os proprietários do capital. O capitalismo compreende 4 etapas. O pré-capitalismo, que veio aí do século XII ao XV, com um modo de produção feudal, ainda predominava nessa época, jamais se desenvolvia relações capitalistas. E a etapa do capitalismo comercial, do século XV ao XVIII. A maior parte do lucro concentrava-se nas mãos dos comerciantes, que constituíram a camada hegemônica da sociedade. O trabalho assalariado tornou-se mais comum nessa etapa. E também tem a terceira etapa, que foi a etapa do capitalismo industrial, século XVIII a século XX. Com a Revolução Industrial, o capitalismo passou a ser investido basicamente nas indústrias, que se tornaram a atividade econômica mais importante da época, e o trabalho assalariado, que firmava-se definitivamente. A quarta etapa foi o capitalismo financeiro, século XX. Os bancos e outras instituições financeiras passaram a controlar as demais atividades econômicas através de financiamentos e agricultura, a indústria, a pecuária e o comércio. Vamos falar um pouco sobre o modo de produção socialista. A base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção, isto é, os meios de produção são públicos ou coletivos, não existem empresas privadas. A finalidade da sociedade socialista é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população, como, por exemplo, emprego, habitação, educação e saúde. Nele não há separação entre proprietários donos do capital, patrões, e os proprietários da força de trabalho ou empregados. Isso não quer dizer que não constitui existindo diferenças sociais entre as pessoas, bem como salários desiguais e função de trabalho de ser manual ou intelectual. Vamos dar continuidade falando sobre a estratificação social. A estratificação social indica a existência de diferenças e desigualdades entre as pessoas de uma determinada sociedade. Ela indica a existência de grupos de pessoas que ocupam posições diferentes. São 3 os principais tipos de estratificação social: a estratificação econômica, a estratificação política e a estratificação profissional. A estratificação econômica ela é baseada na posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e em situação de intermediárias. A estratificação política baseia na situação de mando na sociedade, grupos que têm e grupos que não têm poder. A estratificação profissional é baseada em diferente grau de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Por exemplo, em nossa sociedade valorizamos muito mais a profissão do médico do que a profissão do pedreiro. De acordo com o critério de nível e rendimento, teremos o grupo A, o grupo B e o grupo C. Grupo A estão as pessoas com a renda alta, o grupo B as pessoas de renda média e na C de renda baixa. A estratificação social é a divisão da sociedade em estratos ou camadas sociais. Dependendo do tipo de sociedade, esses estratos ou camadas podem ser castas, como existe na Índia,
ou estamentos, como existe na Europa Ocidental durante o feudalismo, e classes sociais, que são em países capitalistas. Cada uma dessas formas de estratificação tem a característica própria, que estudaremos em outro conteúdo mais adiante. Vamos falar agora sobre a mobilidade social. Mobilidade social é a mudança de posição social de uma pessoa em um determinado sistema de estratificação social. Quando as mudanças de posição social ocorrem no sentido de subir ou descer na hierarquia social, estamos diante da mobilidade social vertical. Ascendente, quando a pessoa melhora sua posição no sistema de estratificação social. Ou descendente, quando a pessoa piora sua posição no sistema de estratificação social. Então, a mobilidade ela pode ser ascendente, quando sobe, ou descendente, quando desce, em uma posição social. Vamos falar sobre os gastos sociais agora. Existem sociedades em que, mesmo usando toda a sua capacidade de empregando todos os esforços, o indivíduo não consegue alcançar uma posição social mais elevada. Nestes casos, a posição social lhe é atribuída por ocasião do nascimento. Ele carrega consigo pelo resto da sua vida a posição social herdada. A sociedade indiana é a estratificação dessa maneira. São estratificadas dessa maneira. As castas sociais são grupos sociais fechados, endógenos. Os casamentos se dão entre os membros da mesma casta, cujos membros seguem tradicionalmente uma determinada profissão herdada do pai. A sociedade feudal da Europa na Idade Média foi um exemplo tipo de sociedade estratificada em estamentos. Estamento ou estado é uma camada social semelhante à casta, porém mais aberta. Na sociedade estamental, a mobilidade social vertical ascendente é difícil, mas não impossível, como na sociedade das castas. A sociedade estratificada em estamentos é assim dividida: camada social dominante, nobreza, alto clero; camada social intermediária, alta, comerciantes; camada social intermediária baixa, que são os artesãos, camponeses e o baixo clero; e a camada social baixa, que são os servos. A estratificação em estamentos era encontrada na Europa até os fins do século XVIII. Vamos falar agora um pouquinho sobre as classes sociais. Podemos dividir as classes sociais da sociedade capitalista em dois grupos, segundo a sua situação em relação aos elementos de produção, que são os proprietários, os donos dos meios de produção, das indústrias, e os não proprietários, que são os donos apenas da sua força de trabalho. Como vemos, as relações de produção dão origem às camadas sociais diferentes. A essas camadas que se diferenciam pelo lugar que ocupam na produção de bens, damos o nome de classes sociais. Nas sociedades capitalistas existem basicamente duas classes sociais, a da burguesa e o do proletariado. A burguesia são os proprietários dos meios de produção, o proletário, proprietário apenas da sua força de trabalho. Falar um pouquinho sobre as instituições sociais. O que são essas instituições sociais? Instituição social é o conjunto de regras e procedimentos padronizados, reconhecidos e aceitos e sancionados pela sociedade e que tem grande valor social. São os modos de pensar, de sentir, de agir e que a pessoa encontra pré-estabelecimentos cuja mudança se faz muito relevantemente com a dificuldade. Nos estudos das instituições sociais existem dois aspectos muito importantes. É necessário fazer uma diferença nítida entre grupo social e instituição social. Apesar de os dois dependerem basicamente um do outro, são duas realidades diferentes. Os grupos sociais referem-se aos indivíduos. Os grupos sociais referem-se aos indivíduos, às pessoas, com objetivos comuns, envolvidos num processo de interação mais ou menos contínuo. Já as instituições, elas se referem às regras e procedimentos padronizados dos diversos grupos. Por exemplo, o pai, a mãe, os filhos formam um grupo primário. As regras e os procedimentos que regulam essa relação fazem parte da instituição da família. As principais instituições sociais são a família, a educativa, a religiosa, a jurídica, a econômica e a política. As instituições sociais servem principalmente como um meio para a satisfação das necessidades da sociedade. Nenhuma instituição surge sem que tenha surgido antes uma necessidade. Mas, além desse papel, as instituições sociais cumprem também o dever de servir de instrumento de regulação e controle das atividades do homem.
A família, vamos falar sobre a família. A família é o primeiro grupo social a que pertencemos. É um tipo de agrupamento social cuja estrutura, em alguns aspectos, varia do tempo e no espaço. Essa variação pode ser quanto ao número de casamentos e quanto ao tipo de família e da autoridade. Quanto ao número de casamentos, a família pode ser monogâmica ou poligâmica. A monogâmica é aquela que cada esposo tem apenas um cônjuge. A poligâmica é aquela que cada esposo pode ter 2 ou mais cônjuges. Ao casamento de uma mulher com 2 ou mais homens, damos o nome de poliândria. Ao casamento de um homem com várias mulheres, damos o nome de poliginia. Quanto à forma de casamento, temos a endogamia e a exogamia. Endogamia quer dizer casamento permitido entre apenas dentro do mesmo grupo. Endogma, dentro do mesmo grupo, na mesma tribo. A exogamia é o tipo de casamento encontrado na maioria das sociedades modernas. Casamento com alguém de fora do grupo. Exogamia, fora do grupo. A família pode ser classificada em 2 tipos básicos: família conjugal ou nuclear e família consanguínea ou extensa. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja. Todas as sociedades conhecem alguma forma de religião. A religião é um fato social universal, sendo encontrada em toda parte e desde os tempos mais remotos. A religião inclui a crença em poderes sobrenaturais ou misteriosos. Essa crença está associada a sentimentos de respeito, temor e veneração, e se expressa em atitudes públicas destinadas a lidar com esses poderes. Geralmente, todos se unem numa comunidade espiritual chamada igreja. A forma pela qual se expressa a religião varia muito em sociedades. Os aspectos da religião, algumas atribuem importância maior à crença do sobrenatural e outras mais aos ritos e às cerimônias. Não tão menos importante, agora vamos falar do Estado, com letra maiúscula. Quando o indivíduo paga imposto, ele está sendo tributado. Os tributos representam a apropriação de recursos dos particulares pelo Estado. Esses recursos servirão para financiar gastos do Estado com seus funcionários, com as obras que devem ser realizadas e tudo o que o Estado precisa fazer em políticas públicas. O Estado se baseia na ação tributadora para recolher esses recursos. E essa ação é fundamentada na qualidade de que integra a própria essência do Estado. O seu poder de coerção, esse poder é a possibilidade que tem o Estado de recorrer à violência física para cumprir os seus fins. Em qualquer sociedade, apenas o Estado tem o direito de recorrer à violência, à coação, para obrigar alguém a fazer alguma coisa. Em suma, o Estado é a instituição social que tem a exclusividade e o monopólio da violência legítima, e porque a lei lhe confere o direito de recorrer à violência, caso isso seja necessário. O poder e a autoridade centralizam-se de maneira mais clara no Estado. Desse modo, o Estado é uma das agências mais importantes de controle social. O Estado executa suas funções por meio da lei, apoiando em últimas instâncias no uso da força. O Estado é essencialmente um agente de controle social, diferente de outras instituições como a família e a igreja, e também que exercem o controle, na medida em que tem poder para regular as ações entre todos os membros da sociedade. O Estado constitui-se em 3 elementos: território, população e governo. Território é a base física do Estado, população é composta pelos habitantes do território e governo é um grupo de pessoas colocadas à frente de órgãos fundamentais pelo voto direto do povo. Estado, nação e governo. Estado é diferente de nação. A nação é um conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculos permanentes de idioma, religião e valores. É anterior ao Estado, podendo existir sem ele. Por outro lado, o Estado pode se compreender várias nações, as nações de Estado, como aconteceu os judeus, antes da criação do Estado de Israel. Ainda acontece com ciganos, e é Estado que tem várias nações, como o Reino Unido, que é formado pela Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra. O Estado é, portanto, uma nação com um governo, porém, o Estado é diferente de governo.
O Estado moderno possui 3 poderes, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Estado pode ter ainda as seguintes formas de governo: a monarquia, que é o governo exercido por uma só pessoa, o rei. Pode ter a república, que é o poder exercido por representantes eleitos periodicamente pela população, que é a que nós temos aqui no Brasil. E também tem a ditadura, que uma só pessoa governa. O ditador impõe sua vontade de poder ilimitado. O que é uma mudança social? Uma mudança social é qualquer alteração na forma de vida de uma sociedade. Nenhuma sociedade é perfeitamente igual a si mesma, em 2 momentos sucessivos de sua história, com a abolição da escravidão. Por exemplo, houve uma mudança social, uma modificação básica na instituição econômica. O trabalho passou a ser realizado por trabalhadores livres que recebiam salários. Isso provocou uma mudança em toda a estrutura social brasileira. Através da mudança social, alteram-se as relações sociais e modificam porque passou a família. Por exemplo, levaram a uma menor distância social entre pais e filhos. As relações que na família patriarcal supõem uma estreita obediência dos filhos, que foram substituídas em boa parte por uma maior amizade entre pais e filhos. Quais são as causas das mudanças sociais? As mudanças sociais se estabelecem de 2 formas: através de forças endógenas internas, ou seja, por mudanças originadas dentro da própria sociedade, inversões de valores, ou por forças externas, exógenas, quando são provenientes de outras sociedades, difusão cultural. Quais são os fatores contrários à mudança social? Grande parte das mudanças sociais não ocorre sem esbarrar em obstáculos existentes. Assim, foram precisos séculos para que se consolidassem grandes mudanças, como o cristianismo e a democracia. As atitudes individuais e sociais podem favorecer ou não a mudança social. Podemos classificar ainda essas atitudes em 3 tipos principais: atitude conservadora, atitude reformista ou progressista e atitude revolucionária. Quais são as consequências da mudança social? As inversões de valores e a difusão social cultural são processos que ocasionam mudanças sociais, pois suscitam modificações nos costumes, nas relações sociais e instituições. Mudanças gradativas não destroem as instituições sociais existentes. Geralmente, visam apenas a melhorá-las. Já as mudanças profundas e violentas alteram todo o sistema de relação social. As mudanças bruscas, profundas ou muito aceleradas podem ocasionar a desorganização social, e é o caso das revoluções. Pois bem, pessoal, então hoje a gente concluiu aí a primeira aula, né, que é o primeiro módulo desse curso livre, e convido a todos para continuar no segundo módulo. Obrigado e até mais.